Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de probabilidade. Nessa aula a gente vai falar sobre as probabilidades e em seguida, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre as variáveis aleatórias. Então, iniciando aqui o estudo da probabilidade, a gente tem que entender o seguinte: existem dois tipos de modelos matemáticos básicos que nós utilizamos. Existem outros, tá? Mas que não são tão básicos assim. Primeiro, nós temos os modelos determinísticos, que são aqueles que precisam, que necessitam de equações, de parâmetros bem definidos para poder ser trabalhados, tá? Que exigem, tá, no seu processo de experimentação, um processo que estipule as condições do experimento. Já os modelos não determinísticos, que nós chamamos de modelos probabilísticos, são aqueles que informam um grau com que algo pode ocorrer, tá? Nós chamamos desse grau, essa chance de ocorrer um determinado acontecimento de probabilidade. Então, essa é a diferença entre modelos determinísticos e modelos probabilísticos. Os determinísticos precisam, tá, de processos e definições bem arrumadas, enquanto que os modelos probabilísticos, eles nos informam o grau com que algo pode ocorrer ou não. Tá? Então essa é a principal diferença entre dois modelos matemáticos mais utilizados. Existem outros, como por exemplo lógica fuzzy, que trabalha com a pertinência e não com o grau de probabilidade ou a chance de algo ocorrer. Tá? Então existem outros, mas a gente vai focar, na verdade, no segundo modelo que nós estamos vendo aqui, que é o modelo não determinístico ou probabilístico. Bom, quais são os conceitos que a gente precisa entender agora no início, né? A gente, nos vídeos anteriores, falamos sobre média, moda, mediana. Nós já falamos sobre gráficos, tabelas, frequência. E agora o que a gente precisa entender para a probabilidade? Bom, nós precisamos entender alguns conceitos básicos que, primeiro, quase tudo na matemática começa sendo definido através de conjuntos, tá? Então a gente vai definir também conjuntos aqui. Por exemplo, trabalhamos com as 4 operações. Então a gente define os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, reais, complexos, e aí trabalhamos com as operações. Vamos trabalhar com funções. Definimos os conjuntos dos quais as funções valem. Espaços vetoriais, que são os conjuntos que nós definimos para trabalhar com álgebra linear. Entre outros, a gente poderia fazer vários outros conjuntos, como os anéis em estruturas algébricas, enfim. Vamos focar aqui no foco da probabilidade. A gente vai começar entendendo o que é um experimento aleatório, que vai ser indicado pela letra sigma, tá? Como vocês podem ver aí, a letra ômega, desculpa, maiúsculo. Sigma é o somatório. Bom, primeiro, experimento aleatório, qualquer processo aleatório capaz de produzir observações ou os resultados surgem ao acaso, podendo admitir repetições no futuro. O experimento aleatório apresenta algumas características que são importantes. A primeira é: os resultados podem repetir-se N vezes. Por exemplo, jogo uma moeda para cima. Então, eu posso jogar 10 vezes a moeda, então pode cair cara ou coroa, mas eu posso jogar as 10 vezes e por acaso cair as 10 vezes cara. Tá? Existe uma possibilidade dessa forma de acontecer, porque a moeda está viciada, a moeda tem algum defeito físico que faz com que sempre ocorra, sempre caia, tá? Mas aí é um outro ramo. Mas aqui, mesmo assim, pode ocorrer a repetição dos eventos. Embora não se possa prever que resultados ocorrerão, pode-se descrever o conjunto de resultados possíveis. Por exemplo, se eu lanço uma moeda para cima, eu posso dizer que o conjunto dos resultados possíveis são cara ou coroa. Se eu pego um dado e jogo o dado, podem ocorrer 6 resultados possíveis. O 1, o 2 ou, né, e assim por diante, o 6. Terceira observação, terceira característica. À medida que se aumenta o número de repetições, aparece uma certa regularidade nos resultados. Por exemplo, se a gente lança cara ou coroa moeda, a gente vai perceber uma certa regularidade que vai ocorrer aí. Então, resumindo, né? Experimento aleatório é aquele processo que a gente faz de forma aleatória
em que podemos observar os resultados produzidos, tá? E aí tudo isso acontece ao acaso, sem negligenciar que pode ocorrer repetições. Então, ponto importante aí. Espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de resultados possíveis de um experimento aleatório. Quanto ao número de elementos, podem existir duas formas. Esse espaço amostral ele pode ser finito ou infinito. Se ele for finito, isso significa que ele tem um número limitado de elementos, tá? Quem estudou estruturas algébricas comigo, ou com José Marcelo, ou com Marcão, por exemplo, pode ter se deparado com um pouco do estudo, tá, de conjuntos infinitos e conjuntos finitos. Quem já fez análise, provavelmente você não fez ainda, mas quem fez análise na reta, né, ou introdução à análise, já estudou um pouco sobre conjuntos finitos e infinitos. Mas para a gente aqui, a gente só precisa lembrar o seguinte: conjunto finito é aquele conjunto que possui um número n de elementos, ele é limitado. Infinitos podem ocorrer de duas formas. Ele pode ser numerável, que é um conjunto infinito com infinitos números, mas que existe uma correlação com os números naturais. Isso, de certa forma, significa dizer que eu posso contar os elementos. Exemplo, o conjunto dos números inteiros, apesar de ser infinito, ele é um conjunto enumerável. A gente consegue enumerar o conjunto dos números inteiros. Como que eu posso fazer essa enumeração desses conjuntos? Fácil. Basta você pegar uma função que ligue um número natural com um número inteiro. Por exemplo, se o número for positivo, você pega soma e divide por 2. Para que você surja o número negativo, você pega o número ímpar, soma com 1 e divide por 2. E multiplica por menos 1, tá? A gente poderia criar essa função aqui, mas a gente não vai perder tempo com isso. Vocês podem pegar, por exemplo, o livro de análise real do Elon. Eu acho que o livro grosso tem essa operaçãozinha, então dá uma pesquisadinha no Google que vocês vão encontrar. Não vou entrar em detalhes porque não é o nosso foco aqui. Nosso foco é só entender que existem conjuntos enumeráveis que podem ser contados, mesmo sendo infinitos, como é o caso dos números inteiros, os números naturais, o conjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares. Tá? São conjuntos que são infinitos, mas são contáveis. E existem conjuntos infinitos que não são contáveis, que nós definimos como não enumeráveis. Esses conjuntos não podem ser contados através dos números naturais. Exemplo, conjunto dos números reais, racionais não, irracionais. Deixa eu ver um outro aqui. O conjunto dos números complexos, né? Obviamente, já que os reais já não é mais enumerável. E dentre outros, tá? A gente poderia listar outros aqui, mas a gente não vai perder tempo com isso, só a gente entender. No nosso estudo, nós vamos estar tirando elementos de conjuntos, tá? Esses conjuntos que a gente vai estar utilizando podem ser finitos, por exemplo, o conjunto que possui as cartas de um baralho, ele é finito. Ou pode ser infinito, por exemplo, que aí dados numéricos, por exemplo, de, sei lá, de grão de areia na Terra. É finito, mas mesmo assim a gente considera que de certa forma é um conjunto infinito. Mais para frente os exemplos vão começar a fazer mais sentido. Só que aqui eu quero ressaltar um ponto importante, tá? A gente precisa entender esses conceitos, não porque no final a gente vai fazer o cálculo com o conceito em si, mas porque para a interpretação de alguns problemas a gente precisa entender, a gente precisa saber pelo menos a formalidade matemática para isso, tá? Entender que existem conjuntos infinitos e finitos e como que a gente define ele. Alguns livros vão definir assim: um conjunto finito é um conjunto que tem um determinado número X de elementos, e um conjunto infinito é um conjunto que não é finito. Simples assim. Bom, evento. Um evento E, indicado pela letra E, é qualquer subconjunto do espaço amostral, desse carinha aqui. Então, né, como ele é um subconjunto, e como eu mencionei com vocês, com os números naturais, reais, enfim, matrizes, espaços vetoriais, todos esses conjuntos, eles possuem uma característica importante. Depois que a gente faz o conjunto, a gente define operações. E como é conjunto, nós temos as operações de união, intersecção e complementar. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a operação de união
é quando nós pegamos dois conjuntos e formamos um só. Então, nesse caso aqui, a parte pintada é a união, tá, do conjunto A com o conjunto B. A união ela é definida, pessoal, como sendo x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Esse ou aqui, ele não é o ou exclusivo, tá? Ele é um ou inclusivo. Então, esse x ele pode pertencer a A e a B também, tá? Os dois. Pode estar nos dois. Não confundir esse e que eu acabei de falar com o e da intersecção que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a primeira operação de conjunto é a união. Então, a gente pega todos os elementos e junta como se fosse um único conjunto. A intersecção, ela é simplesmente a parte comum aos dois conjuntos. Bom, vale ressaltar que, por exemplo, nessa situação aqui, se eu fizesse a intersecção, que é a parte comum dos dois conjuntos, ela seria vazia. Quando isso ocorre, a gente diz que os conjuntos são disjuntos, tá? Para a união, tanto faz se os conjuntos são disjuntos ou não. Então, na intersecção, a parte amarela é a parte comum aos dois conjuntos, e aí a gente define na forma de conjunto da seguinte maneira: a intersecção com B são todos os x, tais que x pertence a A e x, tá? E x pertence a B. Ou seja, em outras palavras, o elemento x ele tem que estar em A e em B ao mesmo tempo. Se ele estiver somente em um dos dois, então ele não faz parte da intersecção. E a terceira operação de conjunto básica que a gente precisa saber é o que nós chamamos de complementar. Então, o complementar de um conjunto A, dado um conjunto E, um experimento, um evento E, tá? Então, o complementar de A vai ser denotado com uma barra, pelo menos na nossa abordagem. Existem outras abordagens que vão usar outra definição, tá? Outra, digamos assim, outra forma de se escrever. Por exemplo, existem livros que usam elevado a C para dizer que é o complementar. Mas aqui vamos indicar pela barrazinha, tá? Sem problema nenhum. Então, o complementar de A é todo x, tal que x não pertence a A. E isso aqui vale ressaltar, tá? São todos os x que não pertencem a A. Por exemplo, nessa situação aqui, seria todos os elementos que não estão em A aqui fora, além dos elementos que estão em B, tá? Então, seria todos os elementos de S que não estão em A. Então, aqui é importante. Algumas vezes pode ser necessário você descrever isso aqui, ó. X pertencente a S, tal que X não pertence a A, por exemplo. Aqui também. Existe uma outra operação de conjuntos que não está listada aqui, não está listada no material de apoio, como eu mostrei com vocês, que é chamado de diferença A menos B, tá? O que é o A menos B? É todo x pertencente a S, por exemplo, tal que o x pertence a A e x não pertence ao conjunto B. Tá? Essa forma aqui de se escrever poderia ser trocada assim, ó, x pertence a A e x pertence ao complementar do B, mas aí tem que ter alguns cuidados, então a gente não vai usar essa aqui. Bom, nesse caso aqui, quando a gente faz, por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que o conjunto é disjunto. Melhor, disjunto não, são dois conjuntos que possuem uma parte comum. Então, se esse aqui é o A e esse é o B, o A menos o B é toda essa parte fora aqui, tá? A parte de dentro, que é a intersecção dos dois, tá? Não entra aqui na diferença, que é uma outra forma de nós escrevermos aí a nossa operação básicas aí de conjunto. Então, voltando aqui no slide, essas são as três operações básicas que nós tínhamos que ver, tá? Só dando uma recapitulada aqui, tá, gente? Olha só. O complementar, ele é muito importante. Por enquanto, a abordagem que a gente está fazendo aqui no complementar talvez não faça tanto sentido, mas no futuro a parte do complementar salva a gente em muitas questões, tá? Então vamos continuar aqui. Bom, temos alguns outros conceitos que são muito importantes, que são bem interessantes, tá? Deixa eu listar para vocês aqui os conceitos, que são esses aqui, ó. São os eventos mutuamente excludentes
independentes, dependentes ou condicionados e coletivamente exaustivos. O que é cada um desses eventos que eu estou listando aqui para vocês? Primeiro, vamos começar pelo evento mutuamente excludente. São ditos eventos mutuamente excludentes quando a ocorrência de um implica ou não ocorrência de outro, isto é, não pode ocorrer juntos e, consequentemente, a intersecção desse evento vai ser vazia, dos conjuntos desse evento vai ser vazia, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês verem, uma imagem que vai explicar um pouco melhor. É aquela parte do início que eu falei para vocês de eventos de conjuntos disjuntos, tá? Se os conjuntos são disjuntos, vocês vão observar que não existe algo em comum entre esses dois conjuntos. Então, eles são conjuntos que são disjuntos. Em termos de evento, eles serão eventos excludentes. Um não implica na execução do outro ou na probabilidade do outro, tá? Eles não terão nada em comum. O próximo que nós temos que ver são os eventos independentes, tá? E o que são os eventos independentes, pessoal? Eventos independentes, ou melhor, não é ainda os independentes, tá? Eu pulei um aqui, faltou um na verdade aqui para eu colocar. Antes de eu falar dos eventos independentes, deixa eu falar dos eventos não excludentes, ou generalizando os eventos quaisquer. Deixa eu falar para vocês dele, porque eu pulei, esqueci de colocar aqui no slide, então, mas vai ficar registrado no vídeo. Os eventos aí não excludentes, são esses que eu estou mostrando na tela para vocês, são ditos eventos não excludentes quando a ocorrência de um implica na ocorrência do outro, isto é, são aqueles que ocorrem ao mesmo tempo, e a intersecção deles vai ser diferente de zero, como vocês podem ver aqui, ó. Essa é a intersecção entre o evento A e o evento B. Por exemplo, para que o evento A que está aqui dentro ocorra, é necessário que o evento B, nessa região aqui, também ocorra, né? Desses valores dessa região ocorram também. Caso contrário, esses eventos serão excludentes, tá? Então, eles são eventos, nesse caso, não excludentes. O próximo aqui seria os eventos independentes. E o que são eventos independentes, pessoal? São eventos cuja ocorrência de um evento não possui efeito algum na probabilidade de ocorrência do outro, tá? Então, por exemplo, nós nesse caso aqui, deixa eu fazer alguns rabiscos aqui para vocês verem, tá? Então, nesse caso aqui, nós poderíamos ter duas situações. A primeira situação é quando a intersecção com B, ela é diferente do vazio. Nesse caso aqui, quando A e B forem conjuntos quaisquer, isso significa que eles têm alguma coisa em comum, pelo menos um elemento em comum, tá? E a outra situação é quando A intersecção com B é vazia. Nesse caso aqui, o A e o B são mutuamente excludentes, ou seja, são conjuntos disjuntos e em termos de eventos, são eventos mutuamente excludentes. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter uma coisa interessante. Lá no futuro, quando a gente for calcular a probabilidade, que a gente não definiu ainda como que calcula por enquanto, mas nós teremos o seguinte, ó, que a probabilidade da intersecção é igual à probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B, tá? Então, calcular a probabilidade que um determinado evento ocorra vai ser dado por este produto. Por enquanto, vamos deixar assim. No futuro a gente vai discutir um pouco melhor sobre a probabilidade, tá? Num outro momento, mas não exatamente agora. E o próximo evento são os eventos, tá, dependentes ou condicionados. Existem várias situações onde a ocorrência de um evento pode influenciar fortemente no evento de ocorrência do outro. Bom, assim, se a gente fizer o seguinte, se a gente definir, por exemplo, deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Então, se a gente definir os eventos A e B, tá? Se a gente definir esses dois eventos, e se a gente deseja definir uma quantidade denominada probabilidade condicionada, que a gente vai ver uma observação para ela depois,
a gente vai ter simbolicamente o seguinte, ó, a probabilidade do evento A dado o evento B, ou a gente pode escrever o evento B dado A, ela é escrita como sendo a probabilidade da intersecção de A com B sobre a probabilidade de um evento B. Ou seja, para que o evento A ocorra, sendo que o evento B já ocorreu, ou está ocorrendo, né, ou ocorre antes de A, é dada por essa expressão que a gente vai aprender depois. Só lembrando que a probabilidade de B ela precisa ser diferente de zero, né? No caso, positiva, porque a gente vai definir depois que uma probabilidade ela precisa ser positiva e maior do que zero e vai estar entre 0 e 1 e assim sucessivamente, tá? São algumas observações que são básicas aí. Na verdade, são observações matemáticas e não observações probabilísticas em si, tá? São observações matemáticas porque não existe divisão por zero, pelo menos não nos números reais, e a probabilidade é um número entre 0 e 1, que é algo que vocês teoricamente viram no ensino médio, tá? E o próximo, né, o último item é os eventos coletivamente exaustivos. São eventos do seguinte, é uma generalização dos eventos mutuamente excludentes, tá? Esse tipo de evento é quando você tem vários eventos ocorrendo, tipo 3, 4, 5, 10, 20 eventos que são analisados, mas que um evento não implica no outro, tá? Não tem nada aí a ver com o outro. Por exemplo, se eu pego uma moeda e lanço ela 4 vezes para cima, cada vez que eu lanço a moeda e tiro cara ou coroa, a próxima vez que eu lançar não tem nada a ver com o evento anterior. Então, o evento de lançar uma moeda 4 vezes, cada evento separado, eles são eventos coletivamente exaustivos, tá? Não terão influência um no outro, ok? Então, esses são os conceitos básicos que nós temos por agora. Bom, agora vamos para o próximo caso aqui, tá? Que é um exemplo bem simples para a gente estar analisando, que é interessante a gente saber as questões dos eventos. Olha só, um dado lançado e observa-se o número de da face voltada para cima. Descreva os seguintes eventos. Os eventos são, letra A, ocorreu um número maior do que 4, B, ocorreu um número par, e C, não ocorreu o número 5, não ocorre o número 5. Então, como que a gente vai analisar aqui? Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte. Um dado, ele possui 6 faces, tá? Um dado normal possui 6 faces, tá? E essas 6 faces, elas têm algumas representações interessantes, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, imagine que isso aqui é um dado, tá? Então, imagine que isso aqui é um dado. Então, essas faces aqui, deixa eu apagar essas linhas aqui, já que é um dado. Então, olha só, aqui a gente pode ter o 1, por exemplo, tá? Aqui nós podemos ter, por exemplo, o 3. Aqui pode ser o 2, tá? Então, por exemplo, aqui pode ser o 6, aqui pode ser o 5 e aqui embaixo o 4. Eu não sei qual que é a ordem, tá? Especificamente para o dado. Bom, o primeiro evento é o evento em que ocorre um número maior do que 4. Então, vamos dizer que o evento A seja o evento maior do que 4, ou seja, é o evento 5 e 6. B, ocorreu um evento em que, nesse evento, ocorre somente número par. Então, é o 2, o 4 ou 6. E o evento C é um evento em que não ocorre o 5, tá? Então, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 6. O 5 não ocorre. Se nós fôssemos escrever isso no diagrama, tá? Esses 3 conjuntos no diagrama, deixa eu tentar arrumar aqui. Então a gente poderia ter, por exemplo, o evento A aqui, o evento B e o evento C, tá? No meio vai ficar a intersecção entre os 3 conjuntos, tá? Nesse caso, o único que se repete nos 3 conjuntos é o 6. Então, se eu disser que esse aqui é o A, esse é o B e esse aqui é o C, nós temos o 6 que pertence aos dois. A pergunta é assim, deixa eu fazer um pouco maior esse aqui, porque senão não vai caber, não vai ficar muito legal. Então, vamos lá, deixa eu arrumar isso aqui, tá?
E deixa eu tentar fazer bem bonitinho aqui isso daí. Então vamos pegar aqui o conjunto. Opa, não ficou legal isso aí. Conjunto C. Não vai ficar legal assim. Tem que fazer com circulando mesmo, que não vai dar legal não. Então vamos lá, pegar aqui conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Ok? Então vamos pensar no seguinte, ó. O comum aos três é o 6, tá? O comum entre o A e o B é só o 6. Entre o A e o C também é só o 6. Observe que o 5 que pertence ao A só pertence ao A, né? Então, 5. No B tem o 2 e o 4, que se repete aqui no C também. Então, 2 e o 4. E no C, sozinho, temos o 1 e o 3. Então, aqui significa pra gente, ó, o 1, 3, o 2, o 4 e o 6 pertencem ao C. E essa seria a forma em diagrama para a gente analisar. Tá? A gente não está calculando probabilidade nenhuma, a gente não está fazendo nada em si, a não ser observar os eventos que a questão informa para a gente. E por que isso é importante? Porque a gente vai fazer exercícios futuramente sobre probabilidade, e uma das coisas básicas, tá? Que é importante, mas precisa ser algo mais intuitivo para a gente, é aprender como descrever os eventos. Então, se eu sei descrever os eventos, eu consigo resolver as questões, eu consigo agrupar as questões e deixá-las o melhor possível para o meu exercício, tá bom? E com isso aqui, eu encerro o vídeo de agora, tá? Esse vídeo de hoje. E aí vocês, né, claro, terão exercícios, terão uma listinha, um questionáriozinho para vocês responderem lá, sempre valendo pontuação de vocês, tá bom? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!